Marcos, capítulo 4, a partir do verso 3 ao 8, que diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Interessante esse texto aqui que fala da parábola do semeador. E eu quero compartilhar com você a importância de você conhecer e perceber a diferença entre o solo bom e o solo ruim. Muitas pessoas desconhecem a diferença entre o solo bom e o solo ruim. E é interessante porque a qualidade do solo vai afetar a semente. A qualidade do solo afeta a semente. O senhor que está aqui do meu lado aqui essa semana, e o senhor sabe, o senhor tinha ali horta em casa, mas a gente sempre percebia, como a gente conhecia lá a sua casa, né? Então a gente percebia tudo que o senhor plantava ali, dava, mas por quê? Porque o solo era bom, né? Correto? O senhor cuidava do solo. Sim. Então tudo que o senhor plantou ali no seu quintal, dava ali verduras, legumes, coisa linda, né? Sim. Coisa linda. Então o foco, meus amados, é isso aqui, ó. Por isso que Jesus nunca investiu, né? Por isso que Jesus nunca investiu tempo em debater com fariseus. Você não via, você lê na Bíblia, você percebe que Jesus não perdia tempo para ficar debatendo com os fariseus. Por quê? Porque Jesus, ele como filho de Deus, ele sabia disso. Ou seja, era responsabilidade deles discernir isso. Ele sabia que eles eram insensatos e cegos. Está escrito aqui em Mateus 23:17. Jesus sabia que os fariseus, eles eram insensatos e cegos. Então Jesus, ele não perdia tempo com esse tipo de pessoa, os fariseus. Ele foi plantar sua semente, Jesus, na casa de quem queria. Exemplo, Zaqueu. Jesus separou um tempo para ir à casa de Zaqueu, que era coletor de impostos. Veja, Jesus discerniu o solo digno da sua atenção e de seu tempo. Às vezes, a gente perde tempo com pessoas que não querem nada com nada. Não devemos desprezar ninguém, obviamente, porém Jesus nos dá esse sinal. Às vezes você está gastando energia e tempo com pessoas que não estão a fim de te ouvir. Não estão a fim mais dos teus conselhos. Muitas vezes é perca de tempo. Mas Jesus foi aonde? Na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus, então houve interesse, houve conexão. Zaqueu foi ao encontro de Jesus, mas Jesus vem com uma multidão e era impossível Zaqueu encontrar Jesus. Era muita gente em volta de Jesus. Mas Zaqueu, então, diz a Bíblia que Zaqueu, ele sobe ali numa figueira brava, era uma árvore, vamos assim dizer, vamos usar esse termo de hoje, que tinha uma certa facilidade de subir, mas ele ficou lá aguardando. E quando Jesus chega ali, ele para. Jesus parou, porque Jesus já sabia que tinha um homem que precisava dele. Jesus para e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então você veja bem, Jesus deu atenção a Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Tá certo? Diferente de fariseus, e queriam outros interesses com Jesus, né? Então Jesus, ele veio para salvar o pecador. Jesus veio dar atenção àqueles que precisam, aos que sofrem, aos que necessitam. Então você veja bem,
Zaqueu foi abençoado, mas Jesus discerniu que ele tinha que entrar na casa de Zaqueu. E ele foi à casa de Zaqueu. Eu creio, acredito eu, que você que está ouvindo atentamente essas palavras é um grande sinal que você está interessado de ouvir, senão você não estava ligado, correto? Então você está conectado. Então eu creio que da mesma forma que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus já entrou aí na sua vida. Jesus já entrou aí na sua casa, porque você está conectado com o agir de Deus. Você está ligado para receber uma palavra de fé, para receber uma orientação espiritual, para receber e participar do momento da oração. Acredito que eu não tenho nenhum fariseu nos ouvindo, não é? Se você está entendendo o que Deus está falando hoje, preste atenção. Outra coisa interessante que eu separei aqui, ó. 2 ladrões foram crucificados ao lado de Jesus Cristo, ou ao lado de Cristo. Um ladrão recebeu misericórdia, o outro não. Por quê? Por quê? O ladrão que acreditou na divindade de Jesus alcançou o paraíso. Jesus respondeu à necessidade dele. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ambos os ladrões tinham necessidades, ambos. Ou seja, os dois precisavam do milagre da salvação. Mas um foi salvo, o outro não. Por quê? Porque um se interessou, o outro não. É assim a vida. Isso se aplica com relação à vida espiritual, com relação à nossa conexão com Deus através do Senhor Jesus. Isso se aplica à vida. À vida. Tem gente que fala, eu não tenho oportunidade. A Bíblia fala que o sol vem para todos. Está escrito no livro de Eclesiastes 9, diz que o sol vem para todos, a chuva vem para todos. Vem para todos. Então, às vezes, tem pessoas que ela fala, eu não tenho oportunidade. E as oportunidades estão aí. Eu tenho que ter esse discernimento para captar as oportunidades, para entrar nessa dimensão. Então, as oportunidades estão abertas. Então, a gente percebe aqui, à luz da Bíblia, que ambos os ladrões precisavam do milagre da salvação. Mas Jesus dedicou tempo para responder a quem? Aquele que reconheceu a sua necessidade, ou seja, o solo bom. Então, ali, 2 ladrões, um tinha um solo bom. O que eu posso atribuir esse solo? O coração da gente. O meu coração. Se eu recebo a palavra de Deus no meu coração é um coração bom, uma terra boa, vai dar fruto, vai ter correspondência, vai ter conexão boa com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então isso é interessante. Então Jesus deu atenção àquele que quis a salvação. E o outro, além de desprezar, foi mal educado. Numa palavra bem nossa aqui, né? Você conhece isso, não conhece? Está escrito na palavra. Então é assim. É assim, Deus, então, agindo. Deus operando maravilhas. Mas a importância de boas conexões. Outra coisa que eu observei aqui, que Jesus ensinou sobre a importância de observarmos a qualidade do solo. A qualidade do solo. Olha que interessante. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. E vingou e cresceu, produzindo 30, a 60 e a 100 por um. Amigo, amiga, querido e querido ouvinte, profetiza para você agora, se você pode fazer isso. Diga para você mesmo, profetiza, diga assim, o meu coração é uma terra boa. Diga, profetiza se você quer interagir com a gente. Fale aí, eu não posso ouvir a sua voz, mas fale. Diga para você. Se você não pode verbalizar, se tem mais gente por perto, de repente você não pode falar, mas na mente, diga isso. Diga, o meu coração é uma terra boa. A semente da palavra está sendo semeada dentro de você e vai dar fruto. Então isso você se aplica com relação à salvação, com relação ao teu coração ser sensível à palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida ouvinte,
isso também que eu estou ensinando hoje, pode se aplicar a uma semente de fé também. A uma semente de fé. É importante você orar. É importante você pedir a direção de Deus em qual solo você vai plantar a sua semente de fé. Porque se você plantar a sua semente de fé num solo ruim, poderá não ter retorno. Ok? Então é importante. Então, recuse-se a semear em um terreno ruim. Você está entendendo o que Deus está falando? Isso se aplica em várias áreas da vida, várias áreas da nossa vida. Nas Escrituras, diz o seguinte, há um texto aqui muito interessante, fala sobre o solo. Lucas capítulo 6, Lucas 6, 38, Lucas 6, 38, tem algo interessante que diz o seguinte, olha só, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aqui está falando o quê? Semente de fé. Ou seja, Deus espera que você receba uma colheita a partir da sua semente. Ele quer que esperemos um retorno milagroso. Então a importância do terreno. Avalie o terreno. O terreno, você consegue avaliar. Da mesma maneira que se você olhar para um terreno, para a terra, literalmente falando terra, você não vai lançar uma semente, um terreno pedregoso, espinhoso. Você tem que preparar a terra. É ou não é? Veja o agricultor, o que ele faz. Antigamente era tudo manual, hoje tem os maquinários, as coisas mais modernas, mas tem que preparar. Ele não joga semente na beira da estrada. Então isso se aplica também à nossa vida. Quem sabe você está cansada porque você está investindo uma semente, talvez a tua semente, eu já ministrei esses dias atrás aqui, falei sobre a semente da gratidão, não é? A semente da misericórdia, a semente do amor, a semente da paciência, a semente do tempo. Olha aí, tem tanto tipo de semente. Quem sabe você está investindo o seu tempo em coisas que não chegam a lugar nenhum. Não te acrescenta a sua fé, não te acrescenta a sua cultura, não te acrescenta na sua sabedoria, não te acrescenta na sua vida profissional e você vê que você perdeu o seu tempo. Pense nisso. É muito importante isso, gente. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que Deus está falando com todos nós para a gente cuidar melhor da semente do tempo, do nosso tempo. A gente não fala, o tempo está passando rapidamente, pois é. Mas tempo também, quando fala essa palavra tempo, nós podemos aplicar tempo, significa também oportunidade. Está meio entrelaçado essas duas coisas, não é? A Gálatas fala assim que enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé. Então, tempo está dizendo o quê? Oportunidade. Ou seja, enquanto você tem oportunidade, faça. Entende? É isso. Então, tempo está atrelado à oportunidade. Conexões de ouro. Conexões especiais. Então, a gente tem percebido, nesse tempo novo que todo mundo está vivendo, que muitos de nós, pelo menos a gente está observando, a gente está tendo novas conexões. Conexões com outras pessoas, conexões com pessoas que a gente nunca viu na vida, começa a ter. Quer dizer, Deus permite isso. E é importante você valorizar cada tempo da sua vida. Inclusive no livro de Eclesiastes, diz, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Então, reflita nisso, sobre a questão da sua semente. E semente você pode dar aí, vamos assim dizer, você pode dar nome à sua semente. Entendeu? Tem a semente financeira, tem a semente do tempo, do amor e assim por diante. Tem vários tipos de semente. Existem pessoas que dizem assim, olha, minha vida é tão esquisita, triste, amarga, sou uma pessoa amargurada. Então, pode ser o quê? Que foi lançada uma semente no teu coração e contaminou o teu coração. Então, precisa o quê? De uma libertação, precisa de uma cura no seu interior, precisa de fazer algo. E Jesus pode fazer isso. Às vezes Jesus faz diretamente,
através de uma oração. Jesus pode utilizar pastora, alguém, um conselheiro espiritual. Jesus pode utilizar um amigo, uma pessoa que pode te ajudar em uma determinada área. Né? Às vezes você está enfrentando um problema que não é espiritual, mas é profissional. Às vezes você não está bem numa área profissional e às vezes só a oração é importante, mas de repente Deus vai levantar ou você vai precisar ter conexões com as pessoas certas. Não é? Se você precisa de uma orientação na área contábil, você vai procurar um contador ou um técnico de contabilidade, não é assim? Se você precisa de resolver uma causa na justiça, talvez você vai precisar de um advogado, não é assim? Se você não está legal, de repente você vai ter que ir no médico, ser atendido por um clínico geral, de repente não vai ser um clínico geral, vai ser um especialista numa área do seu corpo aí que aquela pessoa estudou para aquilo, e assim por diante, não é? Porque às vezes a gente pensa, Deus vai resolver tudo pra gente. Não, Deus dá graça, Deus dá força, Deus dá direcionamento. Então Deus faz o milagre, mas a gente precisa de pessoas. Você precisa. Então, se você se isolar e viver isoladão, é pior para você. Então não se isole, não se exclua. Às vezes você está sentindo assim, eu estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me enxerga, porque você que está se excluindo. Você não se sente parte daquilo. Eu tenho percebido dentro dessa visão da palavra de hoje, que eu percebo assim uma percepção espiritual. Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, olha, eu amo semear no Ministério de Deus Quem Impedirá. Eu faço parte desse projeto. Eu fico tão feliz quando a pessoa se faz parte. Por quê? É tão bom. Porque quando eu sinto parte daquilo ali, você fica mais feliz. Agora, se a pessoa diz, eu não faço parte disso e não quero isso. Então você está rejeitando alguma coisa. E de repente você está rejeitando uma coisa que não é para rejeitar. Assim aconteceu, irmão Atílio, com os 2 ladrões que eu acabei de falar. 2 ladrões crucificados, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Jesus na cruz ali no meio. Então, um aceitou, foi salvo, o outro rejeitou. Olha aí, é isso. Né? A Bíblia fala também que no futuro, quando isso acontecer, diz que haverão 2 dormindo, uma será levada, outra será deixada. Um vai estar no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Então dá a impressão que o negócio é meio 50%, 50%. Uma vai, outra fica. Então, você quer ficar ou você quer ir? Para onde, pastor? Né? Então, estou falando do céu agora. Né? Então, veja bem, é muito importante a gente pensar nessas coisas. Porque, às vezes, na nossa vida, na sua vida, dependendo do problema que você está enfrentando, você está focado só naquele problema. E com isso você não cresce, não desenvolve, viva. Então, muitas pessoas que têm um sofrimento muito prolongado, pode ser isso, eles estão focados só no problema. Eles não conseguem ver solução. Então, ele dorme com o problema, acorda com o problema, fala com o problema, almoça com o problema que eu estou dizendo na mente. Na mente. Ela não consegue enxergar a solução. Deus realiza milagres, mas tem gente, inclusive muitos cristãos, que não são felizes. Existem muitas pessoas que dizem, eu tenho Jesus, mas não é feliz. Não é feliz. Por quê? Porque ele foca mais os problemas. Ele foca mais as lutas. Ele só foca. Ele fica focado em coisas negativas. Então você tem que entender que a tua mente gera ali um conflito dentro de você, uma batalha, não é? Naquilo que você pensa. Então você tem que entender que pensamentos também são sementes. E se eu só penso negativamente, são sementes que eu estou plantando no meu coração. Olha que interessante isso que Deus está falando. Então, meu amado, minha amada, que você tenha um dia de excelência, que você tenha um excelente final de semana. Esse final de semana vai ser uma bênção, mas vai depender de você mesmo. O seu dia vai ser uma bênção, mas vai depender de você. Porque da parte de Deus está tudo pronto. Nós estamos falando, este mês de abril, dando alguns toques, sobre um cordeiro para cada família. Esse cordeiro é Jesus. Em Êxodo 12, verso 3, a gente está explorando aquele texto que diz que tinha que ter um cordeiro para cada família. E o cordeiro é Jesus. E João Batista, ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus perdoou seus pecados, se você tem certeza da sua salvação, se você tem alegria de estar salvo, então, meu amado, as outras coisas serão resolvidas com mais facilidade. Então, você tem que entender isso.
Se você não tem certeza, eu acho que eu não estou salvo não. Então, o que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus, e Ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida. Então, a importância da salvação. Lembre-se dos ladrões. Um à direita foi salvo, da esquerda se perdeu e estava do lado do Salvador. Quem sabe eu estou falando com várias pessoas numa casa. Às vezes tem você que gosta de nos ouvir, tem sido abençoada, de repente tem alguém do teu lado aí murmurando já, reclamando. Parece que eu estou até vendo essa cena. O pastor está falando, eu já conheço. Geralmente pessoas assim que ficam... Entendeu? Elas não são felizes. Então eu não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo que você tem que mudar. Sabe? Você tem que realmente se lançar. Andar com Deus é fé. Independente da circunstância, independente dos problemas. Então, meu amado e minha amada, espero que você tenha compreendido o que Deus está falando nesse dia. Agora, observe a semente que você vai semear. Veja o terreno. Está dando fruto? Está produzindo? Então, cuida do terreno e invista naquele terreno. Aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Porque Jesus ele veio justamente para salvar o pecador. Jesus ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, purifica a tua mente com a palavra. Se vier um pensamento negativo, se vier um pensamento, de repente você está enfrentando uma batalha financeira, uma batalha no casamento, em alguma área, não fique colocando mais coisinha na cabeça. Não fique colocando mais probleminhas na sua cabeça, mas creia. Para concluir, nós vamos orar. Mas quem sabe você está precisando, sabe o quê? Além de orar, você está precisando falar, Deus, eu quero conversar com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Eu preciso ter uma reunião familiar para resolver um negócio que eu não posso carregar sozinho. Porque às vezes você está sofrendo aí, porque você quer carregar sozinho essa situação. E você precisa, no mínimo, compartilhar com mais pessoas que estão dentro da sua casa, debaixo do mesmo teto. Às vezes eles também têm que te ajudar e você quer fazer tudo sozinho. Tem gente que quer fazer tudo sozinho porque acha que pode fazer tudo sozinho. Não, compartilha. Divide essa carga aí com alguém. E tem gente aí do teu lado que tem obrigação de carregar essa carga junto com você. Talvez é uma questão familiar. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Tem coisa que a gente tem que encarar e resolver a situação. Tem coisa que você tem que compartilhar, trocar ideias, né? Uma pessoa mais experiente. Tá aqui do meu lado uma pessoa experiente. Ele tem 88 anos. Está saudável, fazendo a coisa. Então, a gente se conhece há tempo, né? 20 anos praticamente. Então, às vezes ele fala, pastor, eu aprendi com o senhor quando o senhor pregou sobre tal coisa. Eu fico, nossa, olha, ele aprendeu comigo, que benção. Mas a mesma coisa, muitas coisas que ele fez, eu também percebi e eu aprendi também. Porque é convivência, né? Às vezes um exemplo, às vezes um conselho. E eu sempre disse, quem me acompanha sabe disso. Eu gosto de sempre ouvir o jovem, aquele bem mais jovem, que está naquela faixa lá, seu 17, 18, 20 aninhos ali, o jovem, bem jovem, né? Mas gosto de ouvir aquele também que tem mais experiência de vida. Ele está com seus 70, 80, está saudável e pode dar dicas. Então é bacana você ter esse equilíbrio das coisas. Aprenda. E dou uma dica para você que é pai, você que é mãe. Quem sabe você tem jovem na sua casa, você tem o teu filho que é adolescente, você tem a tua filha que é adolescente. Sabe o que você tem que fazer? Talvez você fica falando, meu filho é rebelde, minha filha é rebelde. Isso aí você está plantando semente ruim. Você tem que falar, meu filho é uma bênção. Jesus vai transformar o coração dele ou dela. Mas eu te dou uma dica, pai. Te dou uma dica, mãe. Converse com os seus filhos. Porque muitos pais têm enfrentando problema com filhos, porque eles não dialogam com os filhos. Eles só ficam orando e esquecem de falar com o filho e com a filha. Não dá nem um bom dia, não dá nem um abraço, irmão. Isso também é importante. Jesus, em Lucas 2:52, diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Ele crescia no vertical e no horizontal. Tem gente que vê anjo voando, mas em casa ele não vê nada disso, porque ele não tem relacionamento com a sua família. Então, Páscoa é relacionamento, é comunhão, é Jesus, um cordeiro para cada família. Então Jesus quer estar na sua vida e quer estar no seu lar, quer estar na sua casa. Pense nisso. Pense nisso, quem sabe faz 30 dias, faz um ano que você não conversa com o teu filho, porque são orgulhosos. Tem gente que é orgulho, o orgulho tem matado muitas pessoas. Aquela pessoa que diz assim, eu não vou, os antigos falavam isso, não sei se continua falando, né? Eu não vou me curvar, se quiser vai ter que ir aqui, beijar o meu pé, beijar minha mão. Bom, isso é coisa falida, isso aí não funciona. Isso só gera raiva, ódio na família, isso é o que o diabo quer. Mas aqui é uma palavra de ensinamento, de encorajamento, e eu sei o que eu estou falando. E tem muito que aprender na vida ainda e com a palavra de Deus. Mas é isso.
Não adianta só orar. Tem que dar o sinal. O meu marido fez isso e eu tô faz uma semana aí que nós não estamos legal. Tem humildade, diga, me perdoa, eu errei. Me perdoa. Tem humildade, isso é humildade. Deixa o orgulho para lá. Orgulho tem matado muitos casamentos, muitos relacionamentos familiares. Tem que orar, né, Martim? Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha ajudado os nossos ouvintes. Vamos então falar com Deus. Nosso irmão Atílio vai começar a oração. Pode orar, meu querido, pelo povo aí que está na audiência. Grande Deus, poderoso Pai eterno, graças te damos por esse dia abençoado, que o Senhor nos concedeu de estar ouvindo a tua palavra e falando do teu nome, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrama a tua unção, a tua bênção sobre o dia de hoje, sobre os ouvintes que ouviram e que serão abençoados em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, eu te agradeço que hoje estamos concluindo a nossa programação de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Te agradecer por tudo que nós semeamos essa semana, inclusive nesse momento. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Eu peço agora, Senhor, tenha misericórdia de nós que estamos aqui, da nossa equipe, e tenha misericórdia de todos os ouvintes que estão conectados, que estão ligados nessa programação e estão recebendo a revelação da palavra. Primeiro eu peço, Senhor, a salvação de toda essa casa, de toda esta família, Pai. Que todos venham conhecer Jesus Cristo na sua essência. Não apenas a história de Jesus, mas ter uma experiência impactante com o Senhor Jesus. Deus, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra nessa casa também, faz um milagre neste lar. Salvação, a cura divina. Te apresentamos todos os pedidos da semana e de hoje, pessoas que precisam da cura divina, pessoas que precisam de um milagre, Pai. Tenha compaixão e misericórdia, o milagre aconteça. E eu espero que esta palavra possa ter encontrado um coração, uma terra boa, que a semente foi plantada e vai dar fruto, 30, 60, 100 por 1. Abençoa os casais, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, o bebezinho, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida, Pai. Proteger a todos. Abençoa a água que nós separamos, que o povo separou, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, a peça de roupa, documentos que essa pessoa separou para o momento da oração, que o milagre aconteça. A vitória chega para este povo, Pai. Abençoa também os agentes de Deus, todos aqueles que têm semeado a sua semente de fé, que têm plantado nesse terreno abençoado. Abençoa, prospera, multiplica e tenham todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Peço a tua bênção também para aqueles que vão estar conosco em Campo Largo neste domingo às 3 da tarde. Abençoa todos que já estão prontos para estar lá. Que seja uma bênção extra e sobrenatural para aqueles que vão cultuar conosco em Campo Largo neste domingo, dia 10 de abril, Pai. Abençoa a cidade de Curitiba, a cidade de Campo Largo, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil. Livra-nos de todo mal e cuida de todos nós. Cuida da família querida e onde chega esse momento de fé, seja pelo rádio, ao vivo, seja a gravação no YouTube e qualquer áudio, onde chegar esse momento de orações, de ensinamento, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar, para abençoar. Abençoa os aniversariantes do dia e de toda essa semana, dando longa vida, muitos anos de vida e, acima de tudo, que eles sejam salvos, curados, abençoados e prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo e região. Dia 10 de abril estaremos aí às 3 da tarde no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Vem com a gente e traga a sua família, esperamos vocês. Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas e famílias. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Cante comigo.
Hoje eu vou chamar Jesus. Maravilhoso! Ei, coisa boa, maravilha, hein? Moatílio, muito obrigado, o senhor que nos ajudou durante essa semana, que Deus te recompense, obrigado, viu? Obrigado, pastor, obrigado, meu Deus, por essa bênção. Estou muito feliz de ter participado desse projeto aqui no Agindo Deus, Quem Impedirá. Fico muito feliz. Obrigado, querido. Marco Antônio, muito obrigado. Gente querido, um grande abraço e até segunda, permitindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.